Galerinha que assiste o meu canal, hoje é o primeiro vídeo do canal falando um pouco sobre história, especificamente sobre o período pré-colonial, certo? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, curte, compartilha, justamente para poder dar aquela força no canal. Hoje eu vou tratar um pouco sobre o período pré-colonial, período que se estende por volta de 1500 até 1530. Dentro da nossa história. O que a gente vai ver nessa aula de hoje? Nós veremos o pioneirismo português nas grandes navegações, Pedro Álvares Cabral e Brasil, introdução ao período pré-colonial, o processo de escambo, exploração do pau-brasil, desinteresse português pelas novas terras e o declínio do comércio com as Índias. Certo? Vamos falar um pouco sobre o pioneirismo português nas grandes navegações. O pioneirismo português nas grandes navegações marítimas, que culminaram nas descobertas de novas terras, na expansão do comércio e na propagação da fé cristã, se iniciou por volta de 1385, data da subida do trono de Dom João I, conhecido como Mestre de Aves. O reinado de Dom João inaugurou em Portugal a dinastia de Aves. Ele obteve o apoio da nobreza e dos comerciantes do reino. Setores sociais daquele período eram mais influentes política e economicamente. Com isso, Dom João I pôde promover uma acentuada e progressiva centralização de poder monárquico, o que fez Portugal surgir como um estado independente e bem armado militarmente. O país alcançou a estabilidade política e a paz interna, fatores que propiciaram o florescimento e crescimento do comércio, estimulando dessa forma as riquezas do reino. Essas conquistas foram fundamentais para colocar em prática a política de expansão marítima, destinando recursos para as grandes navegações, e foi um dos principais motivos que fez com que Portugal fosse um dos pioneiros no processo de expansão marítima comercial. Outro fator de extrema importância que promoveu o pioneirismo português foi justamente o apoio da nobreza portuguesa, onde as atividades náuticas, a partir principalmente do início do século XV, em sua origem, a expansão portuguesa esteve associada aos interesses mercantis da burguesia do reino, ávida da busca de lucros por meio de comércio marítimo com outras regiões, sobretudo com o Oriente. Essa era uma forma de superar as limitações do mercado europeu, que estava em crise pela carência de mão de obra, pela falta de produtos agrícolas e a escassez de metais preciosos para a cunhagem de moeda, por exemplo. Interessava a essa burguesia apoiar o poder real no empreendimento da expansão marítima por meio das navegações oceânicas e dela extrair seus benefícios. Por quê? Porque a burguesia ela visava principalmente a obtenção de riquezas, a obtenção de lucros. Por isso que ela apoiou bastante Portugal nesse processo de expansão marítima comercial. Dom Henrique era um amante das ciências e sob sua iniciativa foi fundada a Escola de Sagres, certo? E essa Escola de Sagres foi o terceiro fator que influenciou no processo de expansão marítima comercial. Ela reuniu diversos especialistas como cartógrafos, astrônomos, marinheiros que possuíam conhecimento do que de mais avançado se sabia na época sobre a arte de navegar. Foi na Escola de Sagres que foram realizados em 1418 os primeiros estudos e projetos de viagens oceânicas. Foi nela que foram aprimoradas embarcações como as caravelas e aperfeiçoados, certo? Os instrumentos náuticos necessários a longas viagens, como a bússola, o astrolábio, que haviam sido inventados no Oriente português. Passou a obter sucessivos êxitos no empreendimento tamarino. Isso Portugal, depois de todas essas invenções estabelecidas dentro da Escola de Sagres. O marco inicial foi a conquista de Ceuta, em 1415, localizada na costa de Marrocos. Em seguida, empreendeu esforços para chegar às Índias pelo mar, contornando a África. Primeiro, os portugueses conquistaram as ilhas atlânticas dos arquipélagos dos Açores, Madeira e Cabo Verde, por volta de 1425 a 1427, para em seguida explorar a costa africana em 1488. A esquadra comandada por Bartolomeu Dias conseguiu transpor o Cabo da Boa Esperança, localizado no extremo sul da África. 10 anos depois, a esquadra comandada por Vasco da Gama conseguiu ir adiante e navegar pelo Oceano Índico, aportando em Calicut, extremo sul da Índia, em 20 de maio. Ambos os navegadores estavam ao serviço de Portugal. Além disso, Portugal também gozava de uma localização geográfica privilegiada, porque Portugal ele ficava no alto da Península Ibérica. Grande parte do seu território está voltada para o Oceano Atlântico.
Essa posição geográfica, juntamente com as condições sociais e políticas favoráveis, permitiram ao país se projetar como potência marítima. Coube ao infante Dom Henrique, filho de Dom João I, as iniciativas para fazer Portugal inaugurar as grandes navegações oceânicas. Então, aqui nós podemos ver diversos fatores, certo, que fizeram com que Portugal se tornasse pioneira nessa questão do processo de expansão marítima comercial. Existiam outras nações muito mais desenvolvidas que Portugal, como por exemplo a França, a Inglaterra, só que essas outras nações elas tinham diversos problemas, não só externos, mas também internos. Por exemplo, a Inglaterra ela se envolveu em uma guerra com a França, a chamada Guerra dos 100 Anos, entendeu? E isso atrasou o processo de expansão marítima inglês. Por exemplo, a Guerra dos 100 Anos ela é considerada um dos maiores conflitos ocorridos na Idade Média, envolvendo duas potências da Europa, a França e a Inglaterra. O que gerou a Guerra dos 100 Anos foi a disputa por terras entre França e Inglaterra, sendo um evento de fácil entendimento, se olhado para o passado. No ano de 1066, o Duque Guilherme da Normandia, no caso da França, conquistou a Inglaterra. Nesse período, ele era, ao mesmo tempo, rei da Inglaterra e súdito do rei francês. Essa ligação, tanto contraditória, geraria anos depois motivo para a Guerra dos 100 Anos. Quando Carlos IV, rei da França, morreu sem deixar herdeiros, Eduardo III, então rei da Inglaterra, considera-se candidato legítimo ao trono francês, uma vez que era sobrinho e súdito do Carlos IV. Sua ideia era unificar França e Inglaterra e aumentar seu reino e o poder. No entanto, em assembleia realizada em solo francês, o trono do país acabou nas mãos de Felipe IV, o que fez com que as relações entre os países ficassem estremecidas, dando início a uma disputa por territórios franceses, resultando na Guerra dos 100 Anos, que começou em 1337. Os franceses são considerados vitoriosos da Guerra dos 100 Anos, tanto que depois da Batalha de Castillon, expulsaram os ingleses de quase todo o território francês, tendo a retirada total acontecido somente em 1558, ou seja, a Guerra dos 100 Anos ela só acabou em 1558, entende? Quando Portugal ele já tinha passado pelo período pré-colonial, já estava enraizado o período colonial dentro do Brasil. Embora seja chamada de Guerra dos 100 Anos, esse evento histórico durou mais do que seu nome indica. Teve início em 1337 e só terminou em 1453, ou seja, permaneceu ativa por 116 anos. E essa Guerra dos 100 Anos foi o que atrasou outras nações que tinham maiores desenvolvimentos do que Portugal no processo de expansão marítima comercial, como já foi citado, tanto a Inglaterra quanto a França, certo? Agora vamos tratar um pouco sobre a questão de Pedro Álvares Cabral em relação à sua chegada ao Brasil. Bom, existem outras versões históricas, isso é fato. Existem questões que falam que Pedro Álvares Cabral ele descobriu o Brasil, mas hoje já se tem estudos que mostram que isso não é realidade, porque Portugal, assim como diversas outras nações, como a França, como a Holanda, já sabia da existência de uma faixa de terra nesse lado do continente. Certo? Existem diversos documentos que indicam a possibilidade de que o italiano Américo Vespúcio tenha viajado pela costa brasileira em junho de 1499. Outros documentos indicam que o espanhol Vicente Pinzón tenha também passado por aqui meses antes de Vespúcio, e também o também espanhol Diego de Lepe seria outro navegador a viajar em mares brasileiros, em 1500. Mas fontes um pouco mais antigas ainda indicam que o português Duarte Pacheco Pereira havia ancorado no Brasil em 1498 por ordem do rei de Portugal, Dom Manuel I. Estas informações levaram-nos a pensar se há possibilidade na história de se fazer afirmações com muita certeza sobre eventos que ocorreram há muito tempo. Talvez a dúvida seja a melhor forma de se chegar ao conhecimento, mas o que é oficialmente certo é que a conquista do território brasileiro pelos portugueses se iniciou a partir da chegada de Cabral, em 22 de abril de 1500. Era a segunda viagem organizada pela coroa portuguesa com destino à cidade de Calicut, na Índia. Essa cidade indiana era um local de intenso comércio e a primeira expedição portuguesa que lá chegou comandada por Vasco da Gama em 1498, deu muito lucro para os portugueses. Cabral estava encarregado de conseguir o mesmo sucesso que Vasco da Gama. Para isso, saiu de Lisboa em 9 de março de 1500 com uma esquadra formada por 3 embarcações, no caso 3 caravelas e 10 naus. O primeiro sinal de terra firme visto pelos portugueses foi o Monte Pascoal no litoral sul da Bahia.
Recebeu este nome por ser época de Páscoa e os portugueses serem católicos. Dias depois desembarcaram em local que deram o nome de Porto Seguro, hoje chamado de Santa Cruz Cabrália, na Bahia. O escrivão da expedição, Pero Vaz de Caminha, registrou o primeiro contato entre os portugueses e os habitantes do local. Afirmava Caminha que eram puros e bons, admirando-se da nudez dos indígenas e de como não ficavam envergonhados com ela. Acreditava ainda que Caminha poderiam facilmente ser convertidos ao cristianismo. Cabral mandou erguer uma cruz de pedra para registrar que havia tomado posse da terra. Realizaram-se 2 missas no território, celebradas pelo Frei Henrique Soares. Essa terra teve vários nomes. Os tupis a chamavam de Pindorama, que em sua língua significa região ou país das palmeiras. Os portugueses, que por acreditarem ser um local recém-conhecido, uma ilha, deram o nome de Ilha de Veracruz. Foi o primeiro nome que o Brasil recebeu. Mas a apelidaram também da terra dos papagaios, em virtude da existência de muitas destas aves. Alguns anos depois passaram a chamá-la de Terra de Santa Cruz, pois perceberam que o Brasil não era uma ilha, mas a designação de Brasil só ocorreria em 1505 em razão da existência de muitas árvores de pau-brasil utilizadas na Europa para o tingimento de tecidos. Pedro Álvares Cabral ficou por aqui até 1º de maio de 1500, quando ordenou que o Manaus regressasse a Portugal, levando uma carta de Pero Vaz de Caminha dando as boas novas da posse do novo território, certo? Que é essa carta de Pero Vaz de Caminha é conhecida como a certidão de nascimento do Brasil, beleza? Onde ele descrevia todas as características que a nova terra possuía. Em relação ao Brasil, como é que estava o Brasil antes da chegada de Pedro Álvares Cabral? O Brasil, eles consideravam basicamente que era um paraíso despovoado, onde tudo se colhia. Doces bárbaros viviam em paz e europeus eram inéditos. Assim, Pero Vaz de Caminha descreveu nossa terra em uma carta para o seu rei quando esteve aqui com Pedro Álvares Cabral em 1500. Hoje, sabemos que nosso futuro território possuía aldeias com milhares de índios, agricultura intensa, comércio internacional e guerra permanente movida a canibalismo, porque grande parte das tribos que viviam aqui no Brasil no período pré-colonial, elas eram canibais. Elas se alimentavam da carne humana e principalmente da carne de seus inimigos indígenas, que no caso eram as pessoas de outras tribos. Além disso, já tinha recebido 3 navegações, 2 espanholas, inclusive. Esqueça o paraíso terreno. Nossos índios viviam em conflito, com direito à guerra santa, armas químicas e banquetes antropofágicos, certo? Junto ao mar vivia uma tribo que se levava uma vida mansa, sem preocupações, até que um dia, sem que ninguém esperasse, chegassem os conquistadores. Eles falavam uma língua estranha, usavam armas melhores e não tiveram dó dos derrotados. Queimaram suas aldeias, mataram seus guerreiros e escravizaram mulheres e crianças. Muito antes dos portugueses, a vida dos índios já não era fácil. As tribos viviam em estado de guerra ininterrupta e endêmica. Por espaço, no caso. Por terra, por rios, por vingança, por esporte, até por motivos religiosos, como parece ter sido o caso dos tupis. Os ancestrais dos tupis vinham de onde hoje é Rondônia, onde se diferenciaram da concorrência graças à agricultura dos Coivara, baseado na queimada periódica. Assim, nessa época, os índios eles já faziam queimadas, certo, para poder conseguir promover o plantio. Então, existia muita mata no local. Os índios do período pré-colonial eles queimavam essa mata para poder conseguir obter mais terras que promovessem o plantio. Chegando lá, expulsaram para o interior os antigos residentes que receberam o apelido de tapuias. Em tupi significa selvagens, certo? Isso, no caso, os portugueses, eles chegaram no Brasil, beleza? E esses índios que estavam mais na parte litorânea, eles foram expulsos para o interior e foram chamados de tapuias, porque eram índios que não concordavam com o processo de dominação, então eles também eram chamados de selvagens, justamente porque eles não aceitavam esse estrangeirismo dentro do novo território. Bom, falando um pouco sobre a introdução ao período pré-colonial, como é que se deu esse período pré-colonial? O período pré-colonial ele se iniciou em 1500 com a chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil e foi até meados da década de 1530 com a criação do sistema de capitanias hereditárias. É chamado por muitos historiadores de período pré-colonial em virtude da ausência de políticas colonizadoras de Portugal e de um programa de ocupação populacional no Brasil. A exploração econômica desse período foi baseada na extração do pau-brasil e na instalação de feitorias na costa brasileira. Como é que acontecia isso? Existia uma
um combinado entre os estrangeiros e os indígenas, certo? Os estrangeiros construíram diversas feitorias na costa brasileira. Os indígenas, eles recolhiam o pau-brasil, colocavam nessas feitorias e os portugueses, eles utilizavam essas madeiras que estavam nas feitorias para poder transportar para a Europa, certo? A chegada dos portugueses ao Brasil relacionou-se primeiramente com o processo de consolidação da monarquia portuguesa, a partir de sua autonomia em relação à Espanha. Além disso, ao longo do século XV destacou-se a ação do infante Dom Henrique, que incentivou a expansão marítima portuguesa por meio da Escola de Sagres. Destacou-se também a atuação da burguesia mercantil portuguesa, que via nas navegações marítimas uma forma de ampliar seu negócio e a perspectiva de novas rendas para a coroa portuguesa. Por fim, para os marinheiros, as expedições eram uma boa perspectiva de riquezas, certo? Então, aqui ainda ressaltando os diversos fatores que impulsionaram o processo de expansão marítima portuguesa como pioneira. Antes de chegarem ao Brasil, as expedições portuguesas foram pouco a pouco realizando grandes feitos e chegando a novos lugares ao longo do século XV. Os destaques foram a chegada dos portugueses à Ilha da Madeira e o descobrimento de uma rota marítima na qual os navios portugueses poderiam contornar a costa africana. Com isso, houve a instalação de entrepostos comerciais em regiões no litoral africano e asiático. A chegada dos portugueses ao Brasil aconteceu oficialmente na expedição liderada por Pedro Álvares Cabral, que partiu de Lisboa com 13 embarcações. O objetivo da expedição de Cabral era alcançar a Índia e seu valioso comércio de especiarias, que eram produtos valiosos na Europa em razão de sua raridade. O debate a respeito da intencionalidade da chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil é considerado pelos historiadores como secundário. No entanto, existem historiadores que afirmam que a expedição de Cabral chegou ao Brasil por obra do acaso, ao se desviar de sua rota original após uma tempestade. Outros afirmam que a expedição de Cabral desviou-se da rota de maneira intencional. O fato que importa é que a expedição de Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 22 de abril de 1500. A chegada ao Brasil não causou tanta comoção em Portugal como quando alcançaram a Índia. O desinteresse português foi demonstrado pela política adotada em relação ao Brasil. Assim como na costa africana, os portugueses incentivaram a construção de feitorias. Feitorias eram basicamente entrepostos comerciais portugueses onde se concentravam as atividades mercantis de Portugal. Nos 3 primeiros anos, essa função foi entregue a Fernão de Noronha. Porém, a partir de 1505, Portugal passou a controlar diretamente a instalação de feitorias. Como o Brasil era uma terra de possibilidades desconhecidas e como o comércio da Índia era altamente lucrativo, Portugal optou por explorar a única mercadoria que parecia ser lucrativa no Brasil, que era o pau-brasil. Por isso Portugal ele tinha o desinteresse, certo, em relação ao Brasil, porque o comércio com as Índias ainda estava quente, certo, e a única forma visível que ele tinha de exploração aqui no Brasil era o pau-brasil. A madeira do pau-brasil apresentava uma coloração vermelha, que era utilizada na produção de tinta para tecidos. Além disso, a madeira era considerada de boa qualidade e era utilizada na construção de caravelas. Essa exploração foi realizada em parceria com os nativos que extraíam o pau-brasil e eram pagos pelos portugueses com quinquilharias, como por exemplo tecido, facas, espelhos e outros objetos que não possuíam valor para os portugueses, mas que eram novidades para os indígenas. As feitorias instaladas na costa do Brasil tinham também como função proteger o litoral brasileiro de invasões estrangeiras. É importante considerarmos que o continente americano havia sido dividido entre portugueses e espanhóis, a partir do Tratado de Tordesilhas. No entanto, alguns países, como a França, não aceitavam ter sido excluídos da divisão territorial e, assim, não respeitavam os domínios espanhóis e portugueses. O declínio do comércio com a Índia e a ameaça francesa ao território português levaram a coroa portuguesa a partir de 1535 a implantar uma nova política de colonização com a instalação do sistema de capitanias hereditárias. O sistema consistia em dividir o Brasil em 15 lotes de terra e ceder a exploração destes a terceiros. O sistema de capitanias hereditárias também implantou um novo ciclo econômico no Brasil e encerrou o período pré-colonial, ou seja, o período pré-colonial ele foi até 1530. Por quê? Porque a partir de 1535 foi implantado no Brasil o processo de capitanias hereditárias, que aí já se iniciou o processo de colonização do Brasil. Bom, outro fator e outra atividade que ocorria muito aqui no Brasil com a chegada dos portugueses foi justamente o escambo. O que era o escambo? O escambo era um modelo de transação que foi muito comum na antiguidade e se estabeleceu assim
que a vida civilizada se organizou. Nesse modelo, as duas partes envolvidas negociavam a troca de mercadorias e serviços de forma a satisfazer ambos os lados. No Brasil, o caso mais conhecido de escambo foi aquele realizado entre os portugueses e índios durante a exploração do pau-brasil, onde os indígenas forneciam o pau-brasil para os portugueses e os portugueses davam quinquilharias como espelhos, tecidos, facas e demais outros objetos aos indígenas. O escambo nada mais é do que uma transação realizada entre duas partes na qual não há o envolvimento de dinheiro. Assim, o escambo é uma transação realizada por meio da troca de mercadorias e serviço por determinada mercadoria e vice-versa. Acontece que nem sempre foi assim, uma vez que o dinheiro só se consolidou como forma de pagamento de grande parte das transações do Ocidente de maneira bem tardia. Alguns estudiosos consideram que isso se deu por influência romana, sobretudo nas grandes cidades, enquanto outros apontam o renascimento comercial da Baixa Idade Média. Antes da monetização da economia, o homem realizava suas transações comerciais por meio do escambo. Vamos tratar um pouco agora aqui sobre a exploração do pau-brasil. Como é que se deu o processo de exploração do pau-brasil? A exploração do pau-brasil foi a primeira atividade realizada pelos portugueses no Brasil durante o século XVI e aconteceu por meio da exploração da mão de obra dos indígenas. O pau-brasil é uma árvore nativa. O pau-brasil é uma árvore nativa do Brasil e sua exploração foi a primeira atividade econômica realizada pelos portugueses quando chegaram aqui no século XVI. A exploração dessa árvore foi tão intensa que a árvore quase foi extinta. O trabalho de derrubada da árvore era realizado pelos indígenas com base no escambo. O pau-brasil é uma árvore nativa do Brasil típica da Mata Atlântica e era chamada pelos tupis de ibirapitanga. A árvore pode alcançar até 15 metros de altura e é conhecida por ter galhos com espinhos. No século XVI, a árvore ganhou importância porque sua madeira era usada na construção de objetos, mas a real importância do pau-brasil derivava da resina vermelha encontrada na madeira e que era utilizada na produção de um corante que tingia os tecidos. Na época, os europeus conheciam uma árvore parecida com o pau-brasil, que era denominada de Biancai sapam. Essa árvore também tinha uma resina na madeira que era utilizada para tingir tecidos e registros apontam que essa árvore era conhecida por nomes como Brasil e Brasile. E seu corante já era utilizado na Europa medieval desde o século XII e XIII. Quando os portugueses chegaram aqui em 1500, logo identificaram que a árvore poderia suprir as demandas por esse corante na Europa e com isso foi iniciada o processo de exploração. A primeira pessoa que recebeu o direito de exploração do pau-brasil na América foi o cristão novo, judeu convertido ao cristianismo, chamado Fernão de Noronha, em 1501. Em 1511, aconteceu a primeira exportação de pau-brasil para Portugal, com o embarque de 5.000 toras de árvore em um navio chamado Bretoa. Nesse mesmo ano, o arrendamento que havia sido dado a Fernão de Noronha foi transferido para Jorge Lopes Bichorda e 2 anos depois, em 1503, o arrendamento passou a ser livre e todos os interessados poderiam explorar o pau-brasil desde que fossem pagos os impostos da coroa, que equivalia nesse período a cerca de 20%. A exploração do pau-brasil foi uma atividade que deu início à ocupação portuguesa na América. Estabeleceram suas feitorias e criaram relações com os indígenas. A exploração intensa dessa árvore quase a extinguiu, já que milhões de árvores foram derrubadas pelos portugueses já no século XVI. O pau-brasil ainda é uma árvore em risco de extinção, mas o status dessa árvore melhorou progressivamente ao longo do século XX, sobretudo a partir da segunda metade desse século. Desinteresse de Portugal pela Nova Terra. Por que Portugal ele não colonizou o Brasil a partir de 1500? Porque houve esse forte desinteresse de Portugal, um desinteresse que durou mais de 30 anos dentro desse processo de colonização. Vamos lá. O período de desinteresse de Portugal ele ocorreu basicamente durante 30 anos, em que Portugal não se interessava pela efetiva colonização do Brasil em função dele não preencher os seus interesses mercantis, que eram metais e comércio. Certo? Primeiro motivo, os portugueses eles não encontraram no Brasil sociedades organizadas com base na produção para mercados. 2. O Brasil não oferecia metais preciosos nem produtos para o comércio. 3. A crise demográfica portuguesa. E 4. Portugal estava concentrado em torno do comércio oriental, lá com o comércio com as Índias, que estava dando muito mais lucro a Portugal.
E 5. Durante esse período, Portugal limitou-se a enviar para o Brasil expedições de reconhecimento e de defesa e iniciou a extração do pau-brasil. Bom, como se deu o declínio do comércio português com as Índias e como o Brasil passou a se tornar o principal recurso de Portugal como economia. A carreira da Índia, ela nasceu graças a bem-sucedidas viagens de Vasco da Gama em 1497, abrindo o comércio de especiarias orientais via Atlântico e Índico, iniciando o chamado ciclo das especiarias, representado no século XVI pela pimenta e no século XVII pelo açúcar. Desde que a rota foi inaugurada, os lusos passaram a importar a pimenta da Índia com um lucro médio de 4.000%, tendo atingido o teto máximo de 24.000% de lucro em 1620, o que levou a carreira da Índia ao seu apogeu quase imediatamente. Ou seja, Portugal ele obtinha entre 4.000 a 24.000% de lucro, certo? Com o comércio com as Índias. Por isso era tão lucrativo, por isso era o seu bem mais importante no processo de expansão marítima comercial. Já na primeira década, partiram de Portugal nada menos que 144 naus, não obstante a um índice de naufrágios da ordem de 13,10%, certo? Quase nada se comparando aos lucros obtidos. Um ótimo negócio para os investidores e, ao mesmo tempo, pelos tripulantes terem direito a uma participação nos lucros. A única esperança de enriquecimento rápido e fácil para a gente miúda. Anualmente, a coroa portuguesa armava esquadras destinadas ao Oriente, retornando estas ao reino depois de pelo menos 2 anos, período no qual os navegantes, tanto na ida quanto na volta, passavam por inúmeras privações, como fome, sede, doenças, violência sexual e o risco constante de naufragar. Entretanto, todos os inconvenientes eram superados pelo sonho de enriquecer com o comércio da pimenta, relegando ao Brasil ao marasmo do período quinhentista, certo? Pela altura da União Ibérica, entre 1580 e 1640, tudo se inverteu. A pimenta entrou em declínio, sendo substituída pelo açúcar, conduzindo o caminho marítimo do Brasil a tornar-se uma carreira. E representou um reajuste forçado no ciclo de especiarias, visando, sobretudo, estender a sua sobrevivência através da troca de primazia da pimenta pelo açúcar. Em busca do lucro, a coroa portuguesa aumentou anos após anos a capacidade de transporte das naus na Índia, superlotando embarcações cada vez mais com mercadorias. Pouco espaço era reservado para as embarcações e os víveres necessários, causando grandes mortandade a bordo. Mas, mesmo assim, enquanto a lucratividade se manteve elevada, voluntários não faltavam, certo? Mesmo com um elevado número de mortes durante as viagens, fornecendo uma vasta mão de obra altamente qualificada. O domínio espanhol sobre Portugal, a partir de 1580, condenou a carreira da Índia ao seu declínio definitivo. Por quê? Porque Portugal, a Espanha, ela tinha diversos inimigos. Então, os inimigos começaram a atacar os navios portugueses também, porque o inimigo da Espanha se tornaram inimigos automaticamente de Portugal, certo? Entretanto, enfrentando já uma série de problemas, a união da coroa espanhola portuguesa, em 1580, não fez mais que atrair contra as naus na carreira da Índia o assédio dos tradicionais inimigos da Espanha, no caso a Holanda e a Inglaterra, agravando o índice de naufrágios. Ao mesmo tempo em que a intermediação da pimenta já não era tão lucrativa, o índice de naufrágios era ampliado por questões decorrentes da má condução dos navios por pilotos não preparados, uma vez que a coroa não conseguiu dar conta de formar pilotos devidamente qualificados a fim de preencher a demanda. Além desse problema, havia ainda a má construção e conservação dos navios, tributária da evasão de divisas, visando cobrir empréstimos externos, o que impossibilitava a renovação da frota. Assim, na década de 1590, a carreira na Índia alcançou o maior índice de naufrágios da sua história. Dos 100% de navios que foram mandados, 43,64%, seguido da década seguinte por um índice de 41,89%, gerando um prejuízo que começou a afugentar os investidores, bem como o número elevado de mortes, que também fez diminuir sensivelmente a quantidade de voluntários, forçando a coroa a fazer um uso intenso de degregados. A partir de 1600, havia se iniciado o período de transferência do eixo econômico e social do Oriente para o Ocidente, sobretudo estimulado por um índice mais baixo de perdas da rota do Brasil. Além, é claro, de um cotidiano um pouco mais amenoso e certas facilidades de penetração territorial. Isto contraposto às crescentes dificuldades verificadas na carreira da Índia.
Depois de um momento de transição, a partir de 1640, a queda do movimento de embarcações na carreira da Índia tornou-se crescente. A intermediação do comércio da pimenta foi gradualmente substituída pela produção do comércio de açúcar. A restauração da monarquia portuguesa em 1640 forçou a coroa a optar por incentivar o movimento dos navios na rota para o Brasil, deixando a Índia em segundo plano. Assim, em 1649, inspirado em uma sugestão do padre Antônio Vieira, foi formada uma companhia para garantir a segurança da rota para o Brasil. Os movimentos de embarcações começaram a se elevar na década de 1650 para 1.147 navios, contra apenas 34 navios na carreira da Índia. Então, a partir de 1640, os navios destinados ao Brasil, os 50, já eram muito maiores, 500 vezes maiores que os navios enviados para a Índia. 34 para a Índia e 1147 para o Brasil. Então, os principais problemas que promoveram o declínio do comércio com as Índias foi justamente a quantidade de naufrágios que aumentaram devido aos péssimos pilotos, devido aos inimigos da Espanha que automaticamente se tornaram inimigos de Portugal, certo? E por aí vai. As crises enfrentadas e a restauração da monarquia portuguesa. Beleza? Galera, se você gostou do vídeo, curte, compartilha e um abraço.